Vocês têm medo de zerar? Eu imagino que talvez o medo de zerar seja constante. Já tive alunos, né, que eles sonhavam que tinham zerado a redação. A boa notícia, gente, é que não é tão fácil quanto parece. Bom dia, gente! Bem-vindos aí a mais uma mentoria 920+. E hoje o tema está bem legal. Por quê? Porque é um tema que muda praticamente todo ano, será? Não sei. Mas sempre vem mudando, né? Que é quando a gente avalia a possibilidade de zerar a redação. E é uma das coisas, né, que os alunos costumam ter bastante medo. E muita gente acha que é muito difícil zerar e pode se impressionar. Que às vezes é mais fácil do que imagina, mas fiquem tranquilos, tá? Vocês estudando redação direitinho, a chance de zerar é praticamente nula, mas se não estudar, é claro, e isso a gente está falando de um déficit muito grande, né, de conhecimento, a possibilidade pode ocorrer. E aí a gente vai trabalhar todas as questões em torno aí do zero, de onde que vieram, qual foram essas evoluções, para a gente entender todo o cumprimento desse assunto, que eu acho que talvez seja muito relevante. Bora para a aula, gente! Quem tem medo de zerar, coloca o dedo aqui. Como evitar zerar o seu texto? E aí a gente vai perceber que com o tempo, né, com os anos, as coisas foram mudando muito, foram aprofundando cada vez mais para evitar algumas concepções que foram mal utilizadas ali de alguma forma nesse quesito de zerar. Porque nós percebemos que pelo histórico do Enem, o INEP permitiu várias coisas que parecem ser absurdas acontecerem e nós vamos dar uma olhada nisso mais adiante. Mas, é claro, curtam esse vídeo, gente, compartilhem com todo mundo. É um medo geral da nação brasileira levar o zero na redação, afinal de contas são 1000 pontos, são 1000 pontos muito importantes para todos nós, né? E aí a gente não pode zerar, imagine só, Deus é mais, tá repreendido, né? Curtam esse vídeo, compartilhem com todo mundo aí nas redes sociais, me marquem lá nos stories de vocês, aqui no Balti Educa, e também, gente, obviamente, lá no nosso @quadro EAD. Sigam a gente e bora fazendo acontecer, né? Pessoal que tá aí pela primeira vez, já vamos conhecer a gente lá nas redes sociais, temos vários assuntos aí interessantes. Vocês têm medo de zerar? Comentem aí pra mim, se é de fato o medo de vocês ou vocês acham que não tem chance nenhuma disso acontecer. Sabe por quê, gente? Eu fiz uma pesquisa quando a gente ia lançar o curso de redação. Quando a gente ia lançar o curso de redação aqui do quadro, o Tiro 920+ para o Enem, a gente fez uma pesquisa para entender quais eram os maiores medos dos alunos. E nessa pesquisa, eu tive uma enorme surpresa. O maior medo de todos, sem sombra de dúvidas, era a respeito do bloqueio criativo. A pessoa chegar ali e não saber o que escrever. E muitos desses alunos, eu acho que foi 80% dos alunos que votaram nesse medo. Depois disso, muita gente tinha medo de não ter repertório, salvo engano, e acho que a terceira coisa era zerar. Mas a primeira coisa mais votada e a terceira coisa mais votada, elas estão aí juntas em um prisma, né? Se você tiver um bloqueio criativo tão grande, isso pode, sim, zerar a sua redação, caso você fuja alguns critérios que a gente vai ressaltar aqui mais adiante. Mas é o medo de vocês? Porque, assim, é de fato uma disciplina muito importante. Eu conheço vários casos de alunos, não que zeraram, né? Graças a Deus, não que zeraram, mas que em um ano foram muito bem e aí meio que relaxaram com a redação e depois acabaram tendo uma nota menor do que aquela que tinha tirado no ano passado, que não era uma coisa que contava, né, com isso, porque já tinha tido um resultado interessante. Então, eu imagino que talvez o medo de zerar seja constante. Já tive alunos, né, quando eu trabalhei na tutoria pedagógica aqui no quadro, que eles me relatavam as coisas muito engraçadas, que eles sonhavam que tinham zerado a redação. Às vezes eles mandavam a redação e ficavam assim, nossa, será que eu zerei? A boa notícia, gente, é que não é tão fácil quanto parece. Então a gente precisa traçar algumas questões sobre o que é preciso de fato mesmo para zerar e como é difícil mesmo tangenciar, porque esse também é outro medo de todo mundo. Eu já vi aí, quem tangencia não zera, mas prejudica muito a nota, né? Salvo engano, tira 40 pontos lá na competência 2 e no máximo 80 na competência 3. Tem que olhar isso na tabela, mas eu acho que é mais ou menos isso mesmo. E aí isso é importante da gente pensar, porque isso também está ligado com o zero, né? A pessoa que tangencia, ela
passa por ali, né? Ela entende ali aquele negócio, mas não entende direito. E aí, para isso, obviamente, a gente precisa abordar alguns assuntos, tá? Mas antes, eu queria trabalhar alguns problemas que aconteceram na redação. Eu não sei se vocês lembram, né? Essas duas pessoas aí que deram entrevistas para o G1, por isso que eu trouxe aqui, foram duas pessoas que ficaram muito famosas na redação do Enem. Por quê? Porque eles trouxeram aí algumas coisas dentro do textos deles que não faziam muito sentido, né? Por exemplo, aqui embaixo nós temos, para não ficar muito cansativo, vou agora fazer um belo miojo. Ferva 300 ml de água e quando estiver fervendo, coloque o miojo, espere cozinhar alguns minutos, retire o miojo do fogão, misture bem e tal. E aí logo depois ele vem. Uma boa solução para o problema, o governo fazendo, que é acolher os imigrantes e dar essa oportunidade para melhorar suas vidas, tal. Então são pessoas aí que colocaram alguma coisa nada a ver no meio da redação, tá? E trouxe aí isso para ser corrigido, e muita gente ficou indignada. Meu Deus, essa pessoa ainda teve nota, como que essa pessoa ainda teve nota para colocar aí na redação, enfim, colocando isso, o Enem é uma bagunça, o Enem é uma droga, enfim, tudo isso aconteceu. Mas, na época, isso não era característica de zero. Essa história pegou muito mal para a banca e também para a disciplina de redação. Eu lembro que a gente tinha que explicar que não era bem assim, né? Que por mais que a pessoa tenha colocado aí um miojo na prova e não tenha tido uma penalização excessiva por conta disso, isso não quer dizer que a pessoa não sofreu penalização. Porque é claro que a coerência, a progressão textual foi totalmente corrompida. E também o entendimento do tipo. Porque isso aqui parece mais uma receita de bolo, né? Outro gênero textual, outro tipo textual, um tipo textual mais injuntivo, e a gente está falando de um texto do tipo dissertativo argumentativo, então teve ali um traço de fuga de gênero, de tema, de progressão textual, de coerência, mas mesmo assim a gente não tem um traço significativo para dizer o aluno não entende do tipo textual, o aluno fugiu totalmente do tema, o texto dele não tem sentido nenhum. Não, porque se a gente analisar aqui, a gente percebe que o aluno estava decorrendo do assunto. Falou um caso aí do Haiti, parece que está escrito ali, que ele coloca uma proposta de intervenção na conclusão, um esboço, né, de uma proposta de intervenção. Então a gente percebe que ele tinha entendimento. Ele fez de zoeiro, né? O brasileiro gosta de zoar em momentos em momentos complexos, né? E aí eu trouxe a imagem deles aí, porque eles deram a entrevista do G1 e eles publicaram e autorizaram isso, por isso que eu trouxe aí isso aí. Então, é muito importante entender que depois disso, acho que a banca falou assim, opa, a gente tem que organizar melhor essas situações, porque a gente precisa melhorar isso aí, né? E aí depois disso, o Enem já começou a modificar várias coisas aí, né? O INEP, basicamente, a respeito de redação, do zero na redação, e é isso que a gente vai tratar hoje, beleza? Então, bora lá. Primeiro erro que a gente precisa identificar, que eu já vou tirar ele logo do caminho, para a gente já traçar aí algumas coisas a respeito disso, ok? Primeiro, nossa, ficou ótimo, né? Tá meio trêmulo aí a imagem, perfeito, Balt, boa, mas bora lá. Então, fuga total ao tema. Então, como vocês sabem, nós temos uma coisa que guia aí a redação, que é o tema, que ele não é só, né, aquilo que a gente costuma pensar como assunto do texto. O tema, ele também está ligado a um conhecimento mais específico, como a gente viu nas aulas ao vivo, que está de acordo com um recorte temático. Então, a gente precisa identificar aquele recorte temático ao máximo e a gente precisa entender o panorama geral para restringir, né, a nossa argumentação para aquilo que a proposta pede. E é claro que eu vou repetir isso, né? Quem guia esse recorte temático, quem fala muito sobre esse tema, é claramente a nossa proposta de redação. Então a gente precisa definir de fato qual é o recorte temático para seguir. E eu sempre gosto de dar um excelente conselho a respeito disso, que é o tema de 2019, que foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. O tema democratização do acesso é muito amplo. Poderia falar sobre deficiência, né, pessoas que são cegas, por exemplo, surdas, né, tem lá a comunicação por livros, enfim, pessoas obesas que não têm cadeiras que sejam adequadas ali para elas. O tema é muito abrangente. Então, só pelo enunciado desse tema, a gente não conseguiria entender por onde ir. Ao ler os textos motivadores, a gente percebe que essa democratização, que esse acesso ao cinema,
ele está ligado mais a uma questão financeira e uma segregação regional ali, né, pela possibilidade dos cinemas estarem em zonas de difícil acesso para uma população socialmente vulnerável. Então a gente tem aí esse recorte temático direcionado, e quem não escrevesse uma argumentação coerente para esse recorte temático e não para o tema, acabaria ali perdendo o ponto por não entender esse direcionamento da proposta, compreender a proposta, a gente faz parte da penalização, e dependendo do grau do não compreendimento dessa proposta, essa pessoa poderia sim ter tangenciado esse tema. E aí eu acho que uma pergunta que não quer calar é qual que é o limite para a gente conseguir aí achar esse tangenciamento ou não. No ano passado, o Enem, que foi o estigma associado às pessoas com doenças mentais no Brasil, a gente percebe que muita gente ficou com medo de fugir, muita gente ficou com muito medo de tangenciar. Eu acho que lá no meu Instagram, todo mundo foi direto, assim, Balt, acho que eu tangenciei, eu falei sobre as problemáticas das doenças mentais no Brasil. Só que, gente, fugir totalmente é você falar, se você tiver que falar, vou falar bem esdrúxula, de maneira bem esdrúxula, tá? Se eu for falar sobre maçã, e você escrever sobre laranja. Agora, tangenciar é bem complicado. Por quê? Porque para o INEP, a gente só tangencia se vocês não tiverem falado em momento algum do texto e de maneira indireta. Ou seja, se você falar, mesmo que de maneira indireta, sobre o estigma ou sobre o preconceito, enfim, em algum momento do seu texto, isso não vai ser configurado como tangenciamento. Claro, você pode perder pontos aí no projeto de texto, na sua argumentação, por não saber colocar isso da melhor forma. Mas você não vai ter o seu texto tangenciado, que é o que ocasiona aí muita perda de nota. Então, se você falasse indiretamente em qualquer momento do seu texto, estava tudo beleza. Ok? Você não teria tangenciado, mas é claro, haveria ali, obviamente, penalização. Então, o tangenciamento é quando a gente restringe demais algum assunto ou quando a gente amplia demais algum assunto. Por exemplo, tinha uma proposta na plataforma que acho que já não tem mais, que foi logo quando eu entrei, que era uma proposta muito boa, mas que ela já tinha ficado desatualizada, enfim, então a gente tirou ela. Desatualizada no sentido de antiga, viu? Porque é ainda muito pertinente socialmente. A proposta era o seguinte: futebol, racismo e o mito da democracia social no Brasil. Perceba que nós temos 3 focos para essa proposta. Muita gente falava só sobre racismo, muita gente falava só sobre o mito da democracia social, muita gente falava sobre racismo e o mito da democracia racial, mas esquecia de falar sobre futebol. Ou seja, o tema era a relação dessas 3 coisas. Tangenciaria o tema quem falasse apenas de uma dessas coisas, que não trabalharia a argumentação necessária para o recorte temático. Muita gente foge, eu sei que tem muita gente da turma ITA aqui também, né? Muita gente foge ou tangencia o tema na SpaceX, que a SpaceX, inclusive, vai ter simulado aí da SpaceX para vocês, né, recentemente. Na SpaceX, nós não temos tema explícito, não é igual ao Enem, por exemplo, que você chega lá, o tema está lá. Você precisa ler os textos motivadores e, eu vou dizer adivinhar, mas a palavra não é adivinhar, é entender qual que é a relação entre os 3 textos e se programar aí para um recorte temático que não está especificado, que ele está implícito e você precisa fazer esse reconhecimento. Então, às vezes, é mais difícil ainda, porque imagine só, a gente precisa fazer toda essa relação dos textos motivadores, tentar chegar aí, né, no enunciado e ser fiel a esse enunciado. Então, a gente precisa compreender as propostas em um nível muito superior. O ITA antigamente era assim também, você tinha que ler os textos lá das provas de linguagens e por meio dos textos a gente precisava traçar esse recorte temático. Eu lembro de um ano que eu estava estudando, né, nessa época eu acho que eu estava começando, eu ainda não era professor para a turma ITA na época, né? Mas enfim, tem um tema antigo aí do ITA, que é sobre mobilidade urbana. Só que os textos estavam falando muito sobre congestionamento. Alguns textos estavam falando, algumas imagens estavam falando sobre congestionamento. E os alunos acharam que o texto era sobre congestionamento. E congestionamento é apenas uma parte do que é mobilidade urbana. Portanto, as pessoas que falassem sobre congestionamento acabariam ali, portanto, se dando mal aí na redação e tangenciando o tema. E isso é unânime em todos os processos seletivos, viu, gente? Essa é a parte mais importante. E esse primeiro ponto que a gente está analisando, que é fugir totalmente ao tema, ou tangenciar o tema
teria a penalização, fugir totalmente o zero. Isso aí, todos os processos seletivos consideram como o erro mais grave. Esse e o próximo que a gente vai discutir. Opa, tudo bem? Aqui é o Balt, você está assistindo o resumo de uma mentoria maravilhosa que acontece aqui no quadro. Essa mentoria tem o interesse, de melhorar o processo de aprendizagem de uma disciplina muito importante, como a redação. Então, o que eu aconselho para você? Aconselho que você fique atento ou fique atenta nos horários que essa mentoria acontece ao vivo, para você poder conversar comigo e poder, é claro, tirar suas dúvidas. Bom vídeo! Outro erro, não obediência ao tipo dissertativo argumentativo. Nós temos trabalhado aqui na redação nós ficamos muito tempo tratando sobre esse tipo dissertativo. Então eu não vou dizer aí, não vou voltar a essas questões, mas vocês percebam que existe a fuga desse tipo quando há traços majoritários de outros tipos textuais. Perceba que mesmo os alunos que a gente trouxe aqui, que falaram sobre o Palmeiras, ou que falou sobre a receita de miojo no meio do texto dissertativo argumentativo, estavam sim trazendo outros tipos textuais. No caso do Palmeiras, aí a gente tem até um texto narrativo, um tipo narrativo que ele estava narrando ali uma situação que aconteceu com o Palmeiras. E no caso aí do receita do miojo, era um tipo injuntivo. O que é o tipo injuntivo? É que ele pede ao leitor, que dá ao leitor alguns comandos, misture, faça. Então, verbos no imperativo são muito comuns. Mas perceba que não são traços majoritários. Existem, inclusive, alguns tipos de introdução que permitem que vocês tragam aí algum tipo narrativo, tá? Então, existe um tipo de introdução que ele trabalha essa narração, que é quando vocês escrevem aí uma ficção no começo. Por exemplo, Brasil, século XXI, pessoas ainda passando fome gravemente no interior. Enfim, vocês traçam aí parecendo tipo um filme mesmo, parecendo um trailer de filme, e aí vocês apresentam o tema dessa forma, que é uma introdução por narrativa. Tem gente que chama de introdução ficcional, que é quando você traz aí, você inventa uma ficçãozinha para apresentar o tema. Isso não é problema, isso é um tipo de introdução, inclusive a gente vai começar a trabalhar esse tipo de introdução todos aí durante as aulas ao vivo. A gente começa essa semana na sexta-feira, então sejam muito bem-vindos aí. Turma aí tá às 13 horas, turma média às 15 horas. E aí a gente vai tratar sobre isso e vou mostrar para vocês que é possível ter traços de outros tipos textuais sem que haja penalização, desde que feito da forma correta. Agora, o que não pode é vocês trazerem traços a todo momento. Inclusive, por exemplo, existem alguns traços que são bem leves e que são permitidos, mas que mesmo assim não são indicados, como, por exemplo, o uso de modalizadores discursivos muito subjetivos, a gente já tratou sobre isso também, ou infelizmente, ou então até mesmo nos colocarmos aí muito pessoalmente no texto, como o uso da primeira pessoa, que acabam que não estão muito de acordo com o tipo dissertativo argumentativo, mas algumas bancas ainda aceitam. No caso da pessoalidade, de usar a primeira pessoa, muitas bancas aceitam aí o uso da primeira pessoa do plural, mas não da primeira pessoa do singular. A FUVEST, por exemplo, existem várias redações aí que tiraram nota 50, e que utilizaram desses recursos. Mas, em prol da obediência do tipo dissertativo argumentativo, eu não aconselharia tanto. Então, é muito difícil fugir totalmente do tipo dissertativo argumentativo, porque, da mesma maneira com o tema, o aluno pode voltar ali a escrever alguma coisa que beira aí, que faz a relação com o tipo textual, mas, é claro, não vai ser zero, mas vai ter uma penalização muito grande. Então, tem todo um caminho aí, nhonhon, budibudiá, para fazer, que dá para ficar bem bacana. Beleza, acho que esses são os dois mais conhecidos. Agora a gente vai começar a entrar nos mais restritivos, que são aqueles que foram mudando aí ao longo do tempo. Isso aqui também é importante. Gente, e tem uma coisa que o corretor detesta. Nossa, eu tenho pavor. Meu Deus, até derrubei, tá vendo? A entidade do estresse e do nervosismo aqui. Que é quando o aluno, isso acontece muito no ensino médio. Isso não acontece muito no pré-vestibular, não. Porque quando a redação é obrigatória, e o aluno precisa fazer para passar de ano, para ganhar ponto, ou para contar falta, essas coisas, E aí o aluno, o que ele faz? Ele tá morrendo de preguiça. Sabe aquela preguiça que só quem tem 15 anos, 16 anos entende? Que é tipo assim, meu Deus, agora eu vou ficar do almoço até o outro dia de manhã sem fazer nada. Mas eu tô com muita preguiça de fazer redação, E aí, o que acontece? O aluno vai e faz 8 linhas. Então aí, o corretor não pode zerar aquela redação. E o corretor é obrigado a penalizar aquele texto. E é muito difícil penalizar um texto de 8 linhas, porque falta muita coisa. Então a gente tem que ficar olhando a tabela, tem que pesquisar o manual, tem que ver aquilo. Mas será que eu posso penalizar? E será que eu não posso penalizar aquilo?
É um horror. Isso tudo vem da preguiça, né? Dos alunos. Eu espero que vocês não sejam assim, que aquele aluno fala assim, vou escrever de qualquer jeito aqui para ganhar um ponto ou para marcar a presença, agora que está ensino remoto emergencial, né? Então faz de todo jeito e o corretor que se dane para dar aquela nota ali. Então é um problema gravíssimo e é claro que vocês não... É impossível, né, gente, escrever em menos de 7 linhas, você não dá nenhum parágrafo. Então, por isso é muito importante que vocês escrevam mais de 7 linhas. Eu acho absurdo, eu não sei vocês, mas fala aí. Eu, quando vou escrever redação, eu tenho dificuldade de colocar em 30 linhas. Vocês são assim? Ou vocês têm dificuldade de preencher aquilo tudo? Extensão até 7 linhas manuscritas, qualquer que seja o conteúdo, vai levar ao zero. Escreveu mais, vai receber a sua nota aí, beleza? E até 10 linhas escritas no sistema de Braille, né? No sistema Braille já é um pouco mais diferente aí, por causa de todas as situações necessárias. Beleza? Outra coisa, isso aqui é importante, cópia dos textos da prova de redação ou caderno de questões sem que haja pelo menos 8 linhas de produção própria do participante. Então, o que acontece? Se você copiar alguma coisa do texto motivador, se você copiar qualquer coisa, aquilo vai ser desconsiderado. Já não vai fazer muito sentido, imagine. O corretor vai lá e desconsidera 2 linhas do seu texto, já vai ser um pouco mais complicado de você manter a linha do raciocínio, a progressão textual, a coerência do seu texto. Mas, se você copiar muito dos textos, ou também de qualquer outro texto que tenha na prova de linguagens, de humanas, e de qualquer coisa que você estiver lá olhando lá no dia, isso também pode te prejudicar. Desde que você tenha menos de 8 linhas de produção própria. Então, sua autoria ali, sua organização, seu texto, ele precisa ser próprio, pelo menos 8 linhas. Caso contrário, você terá aí claramente um 0. Mas cópia do texto motivador, gente, sempre vai te prejudicar em nota. Não vai dar 0, caso não seja esse quesito que a gente está vendo aqui. Mas sempre vai te prejudicar. Então, o que eu aconselho? Se for utilizar o texto motivador, a gente precisa utilizar um recurso que chama paráfrase. O que é isso? Nada mais é do que a gente escrever com as próprias palavras, né? Seria interessante. Então, se vocês copiarem aí, obviamente não tiverem 8 linhas, eu espero que um de vocês tenha essa dificuldade, né, gente? Pelo amor de Deus, vocês já são alunos que já estão aqui há muito tempo. Impropérios, desenhos ou outras formas propositais de anulação em qualquer parte da redação. Então perceba que aqui a gente já começa a ter um direcionamento maior para aquele caso. Ou seja, gente, quem for acostumado a fazer um pinguinho com o i, com aquele coraçãozinho, sabe? Evita. Esse i aqui fica lá no maternal, porque pode ser um problema. Você quiser desenhar lá assim, sei lá, o que a gente desenha na redação para dar sorte? Né? Algum símbolo, como por exemplo uma estrela, isso é um problema, então não desenhe nada na redação, não xingue um corretor, né? Fala, ô safado, né? Os alunos xingam muitos corretores aí, a gente sofre, tá dando errado, tá dando minha nota errada, não sei o quê, tá, corri de trem certo, vou te pegar na rua, né? Essas coisas aí não pode rolar na redação, senão você vai ter essa redação zerada também. Números ou sinais gráficos sem função clara em qualquer parte do texto ou da folha de redação. Mesma coisa. Por quê, gente? Isso parece ser uma forma, né, de identificação. Você coloca, sei lá, por exemplo, uma seta no cantinho, alguma coisa assim. Não. Só texto, beleza? Porque senão isso parece que é um sinal de você estar marcando sua redação para que algum corretor veja, enfim. Então a banca, por conta disso, faz esse 0 aí. Parte deliberadamente desconectada do tema proposto. Isso mudou, né? Então, aqueles alunos da receita de miojo e também do Palmeiras e outros tantos alunos que fizeram essas brincadeiras, eles agora vão ter redação zerada. Porque agora sim é parte do critério de zerar. Então, os corretores que pegaram a redação daquele jeito, eles podem zerar essa redação sem problema nenhum. Aqui é importante, viu, gente? Porque em outros tipos textuais, em outros vestibulares, outros processos seletivos, a assinatura é obrigatória em formato ou da sua sigla ali, do seu nome, ou você inventa um nome fictício, ou você faz um codinome, enfim, depende aí do processo seletivo. Para o INEP, não pode, inclusive porque a gente está falando de um tipo dissertativo argumentativo, não tem por que assinar, né? Pelo amor de Deus, você não vai assinar seu nome, tá aqui, meu texto maravilhoso, assinado Balt. Eu, quando era adolescente, eu tinha muito essa mania de assinar todos os textos da minha autoria, né?
Eu escrevia uma musiquinha, escrevia um poeminha, blá. E aí a gente colocava lá, né? Assinado Balt. Pelo amor de Deus, gente, em nome do Pai, do Filho e de tudo mais, evita. Pelo amor de Deus, escreve aí nada. Não tenha isso, não tem codinome, não tem apelido, não tem rubrica, tem nada, rubrica, né? Tem absolutamente nada que você falou. Você escreve seu texto e pronto, beleza? Porque isso entra aí, né, nessa questão aí da assinatura e de se avaliar aí como eu vou dizer? Se colocando aí no texto, né, e a banca entende que ela precisa cortar a sua redação. Texto predominante ou integralmente escrito em língua estrangeira. Cuidado, vocês ainda podem fazer uma citação em inglês, por exemplo, caso vocês conheçam alguma música, espanhol, enfim, qualquer que seja a letra, isso é possível. Eu sempre prefiro que vocês traduzam isso, né, e coloquem no seu texto. Mas pode. O que é importante é que isso não seja a maioria do seu parágrafo, por exemplo, né, que vocês não tenham um trecho muito grande aí. Então, eu sempre aconselho a tradução, mas vocês não poderiam ser penalizados por isso, salvo engano. Então, mas, é claro, obviamente, se você escrever um texto aí em outra língua, no Brasil, cuja língua oficial é o português, a gente... É português, né? No Brasil é português, claro. Então, a gente tem aí uma questão... Né, acho que é um absurdo falar isso, mas é preciso que seja em português, viu, poliglotas? Folha de redação em branco, claro, por isso que eu falei que o 0 está ligado com a questão do bloqueio criativo, se você não conseguir entregar a sua redação, obviamente que é 0, né? O rascunho não vale nessa situação. Texto ilegível que impossibilite a leitura por 2 avaliadores independentes. Isso aqui no quadro a gente vai começar a estabelecer, porque eu tô ficando chocado, gente. Pelo amor de Deus, tem cada letra que eu falo assim, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou obrigado a ler isso? E aqui no quadro a gente se esforça, né? Porque faz parte do trabalho, a gente quer ajudar no desempenho do aluno, mas tem muitos textos aí que seriam 0 na prova oficial, porque o corretor ali tem 2, 3 minutos para entender seu texto e ele pode marcar como ilegível. Então, tenha muito cuidado com a letra. Gente, isso não é frescura. Se uma pessoa fala que sua letra é feia, qualquer que seja essa pessoa, escute-a e melhore. Beleza? Que isso pode ser um problema. E é isso. Sigam a gente lá no balt.educa e também no quadro EAD. E chegamos ao fim de mais um dia de mentoria, né? 920 mais. Se não curtiram esse vídeo ainda, curtam. E é isso. Então, um grande beijo e até lá. Fui!